Olha, eu quero que vocês comecem colocando o link dos canais que vocês publicaram o vídeo que eu desmascara professor Olavo de Carvalho, que é um vídeo para você que está chegando agora, que foi excluído pelas redes sociais, tanto o YouTube, com tantas denúncias de judeus, rabinos, como também de direitistas, e antes que me chamem de esquerdopata, petralha, comunista comum e sei lá mais o que, saibam. Assista a esse vídeo e você vai saber quem criou a direita, quem criou a esquerda, vai ler Protocolo dos Sábios do Sião, e vai entender as coisas de fato como elas são, vai assistir Show de Truman. Quem pode colocar o link aqui deste vídeo lá dos canais e também está nos nossos arquivos digitais, na pasta em nuvens, Google Drive, no aplicativo da Filosofia X. Para começar, coloca esse vídeo, porque esse vídeo não está aqui nesse canal que você está assistindo, porque ele foi excluído, boicotado. Assim como mais de 50 postagens nossas foram excluídas do Facebook, e assim como o último vídeo que eu estava fazendo sobre Olavo de Carvalho foi quase bloqueado ao vivo. Muitas pessoas me mandaram prints da tela dizendo que chegava uma mensagem recomendando para que elas denunciassem o vídeo. Olha que coisa. O doido lá que tem o Trump como ídolo, que matou mais de 50 pessoas nas 2 mesquitas na Nova Zelândia, transmitiu ao vivo a chacina pelo Facebook. Foi ou não foi? E o robô do Facebook não foi possível detectar, bloquear, boicotar e impedir a transmissão de uma chacina. Agora tem essa boneca que está aí espalhado pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, que incentiva as crianças a se suicidarem. Quem viu? Quem? Tem o vídeo sim, tem o vídeo sim. Tá no link aí, ó. Estão passando o link aí. Muito agradecido por vocês. A boneca Momo, isso. Essa boneca incentiva as crianças a se suicidarem. E é uma luta para excluir essa. Tem que uma juíza pedir, e ainda assim eu acho que nem vão conseguir, pelo menos não agora, para excluir essa boneca, os vídeos, as fotos e tudo concernente a ela, que incentiva crianças a se suicidarem. Aí o Akel faz um vídeo ensinando a história, judeus e árabes, direita e esquerda, tesoura, a história das tesouras, defendendo os bons judeus, falando contra os maus judeus, e o meu vídeo é excluído por antissemitismo ao vivo. Quer dizer, pode transmitir assassinato, pode colocar boneca para suicídio, mas o Akel fala a verdade e é bloqueado. Me diz aí, cadê a coerência? Que robô é esse que não trabalha porque é para trabalhar? Não estou entendendo. O robô é rapidinho contra nós. E contra todo tipo de funk, de nudez, de malícia, de assassinato, ensinando a fazer bomba, ensinando... Olha, tem tanta coisa nas redes sociais, nunca foi tirado. Cheio, mas é eivado de materiais pornográficos, materiais de puro sangue, ódio. Nada é tirado. Agora eu aqui falando a verdade da história, sou bloqueado. Não dá para entender, gente. Vamos mais uma vez, e eu prometo que é a última vez que eu vou falar desse tema, pelo menos agora, a não ser que aconteça algo estupefato. Olavo de Carvalho é o guru de Bolsonaro. Não importa se você é a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, eu não estou vindo aqui fazer vídeo de Bolsonaro. Presta atenção que o assunto é muito maior do que você pensa. Assim como Rasputin foi o conselheiro do governo de extrema-direita na Rússia. Escreva aí, Rasputin. Não é o Vladimir Putin atual presidente da Rússia, que foi da KGB, ainda é da KGB, não é?
e que é muito acima da esquerda. Muitos dizem que a Rússia é de esquerda. Ah, vocês não sabem. Rússia e China não são de esquerda nem de direita, eles são muito acima disso. E Deus está naquilo ali chamado Rússia e China. Eles são os Nabucodonosores, os Ramsés II de hoje. Rasputin se pintava enganosamente como cristão conservador ortodoxo. O que ele era por fora? O que ele era por fora? Por fora, ele era um cristão conservador ortodoxo, no tempo que a Rússia era de direita, extrema direita. Mas por dentro era um esotérico, vou colocar a imagem dele aqui, um bruxo, um ocultista e um liberal. Não tinha nada de conservador ortodoxo. É um falso conservador e apoiador da esquerda, porque foi através dele que a direita caiu e a União Soviética surgiu, eclodiu. Assim também Olavo parece ser cristão, parece ser santo. Ai, 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 se prepara aí. Justo, conservador, pró-judeus, pró-militares, pró-igrejas, católico, religioso, pró-família e pró-bíblia, mas na prática agora ele está contra uma parte dos evangélicos, uma parte dos militares, uma parte disso, uma parte daquilo, mas é contra o Papa da própria igreja dele. Mas na prática veremos quem ele é, de forma inédita, nunca aqui revelado. Nos Estados Unidos, os principais conselheiros espirituais de Trump são pastores evangélicos. Vocês sabem quem são os principais conselheiros desde que Steve Bannon acabou se afastando do governo? Vocês sabem quem são os conselheiros, os estrategistas? É o pastor Franklin Graham, filho do evangelista Billy Graham, que morreu agora há pouco tempo, que era um grande maçom, respeitado no mundo inteiro. E Paula White e outros televangelistas neopentecostais. Porém, seu estrategista, o qual tiveram um grande desentendimento após vencer as eleições, Steve Bannon, é um adepto do ocultista islâmico René Guénon. Ou Guénon. Quem está entendendo? O qual agora é um conselheiro da família Bolsonaro, o Steve Bannon. Esse que você está vendo aí com terça livre na foto. E com Olavo de Carvalho. Pois bem, vamos lá. Está errado, Mateus, porque eu fui bloqueado 3 vezes. Esse canal é o canal 4. Então, portanto, fica difícil falar em número de inscritos se eu fui bloqueado 3 vezes. Nós, evoluídos sabemos os bons estudos do Rosa Cruz. Sabemos ou não sabemos? Quem aqui já colou todos os graus da filosofia X, desde o grau 1 até o 322? Antes que você julgue, você nem sabe o que é grau. Não julgue. Cuidado com esse dedinho aí. Tudo que tem de exo com S transformou-se em exo com X. Escreva aí, exo com S para exo com X. X. Porque tudo que tinha de bom no Rosa Cruz, esoterismo, maçonaria, eu transformei em estudos para vocês, sim ou não? Quem é X sabe ou não sabe todos os segredos da maçonaria? Sem preconceito, sabemos tudo o que eles sabem. Então não temos problemas com números, nem com imagens. Aqui não tem ninguém com medo de símbolos, porque medo é involução. Medo é o primeiro vértice de um triângulo para dominar as pessoas. O sistema establishment judaico-cristão engana as pessoas através do medo. É ou não é? Você lembra da tríade? Medo, culpa e ganância. Escreva aí. Medo, culpa e ganância. Ter, ser e
poder. Templo, hierarquia e dinheiro, e assim vai. Então veja bem. Agora, por esses estudos X e Haeckel são... O X é uma seita herética infernal e o Haeckel é o quê? Quantos vídeos tem contra o Haeckel aí? Dizendo que o Haeckel é um herege satanista. Fizeram um culto numa igreja batista falando sobre os desigrejados esotéricos. Quem será, hein? Mas vejam, Olavo de Carvalho é um astrólogo. Ah, mas o Haeckel também fez o zodíaco. Quem lembra dos vídeos Septologia e Zodíaco Alquimia? Vá lá assistir para ver o Desmistificando. Alguém aqui é místico? Pelo contrário, nós estudamos isso não para mistificar, mas para desmistificar. Até porque o prefixo des é a mesma coisa que ex. Assim como o prefixo a. Por exemplo, adenominacional. A. Ou às vezes até o prefixo i. Por exemplo, irreligioso. Nós desmistificamos. Mas o Olavo de Carvalho não. Ele é um astrólogo católico místico. Algo que nem a igreja dele e a religião dele aprovam. Assim como Bannon é adepto de Guénon, ou Guénon, tendo traduzido um livro de Guénon para o português e mantendo os livros de Guénon em sua lista de literaturas sugeridas em seu curso de filosofia, os dois são adeptos antigos desse ocultista islâmico. Mas isso foi o começo. Isso foi lá atrás. Então vamos lá. É bom que nós temos aqui a visita da Carolyn Marx, que ela é totalmente pró-Bolsonaro e pró-Olavo de Carvalho. É bom tê-la aqui. Se você escrever com elegância, com educação, perfeito. Tratou com educação, trataremos você com educação. É assim que é um evoluído. Um evoluído, um ex senta com qualquer pessoa. Então vamos lá. Com educação, vamos ver. Vamos ver. Então você disse que foram 30 anos de astrologia no passado, né? Justamente, você tem razão. Sabe por que você tem razão, Carolyn Marx? Eu quero que todos vocês escrevam aí. Ele saiu do estrategista astrólogo islâmico esotérico, até por causa dos seus filhos, quem pesquisar a família dele vai ver a questão dos muçulmanos e tal, para o judaísmo cristão sionista, da esquerda democrata vermelha islâmica, azulou para o judaísmo cristão sistema, se transformando num antimarxista. Já vou falar. É exatamente isso que é o problema. O livro Barganha do Diabo, Steve Bannon, Donald Trump e a invasão da presidência, do escritor Joshua Green, disse: embora mal seja um conservador social moralizador, ele se opôs amargamente ao liberalismo secular, invadindo a cultura. Janaína Pascoal, quem lembra dela e do impeachment, hoje pró-Bolsonaro, disse o seguinte: os olavetes são tão imbecis, não sou eu que estou dizendo, é a Janaína Pascoal, que é do partido a favor do Bolsonaro. Os olavetes são tão imbecis coletivos como petistas, marxistas e outrosistas. Acordem. Fecha aspas. Olavo passou boa parte de sua vida ganhando dinheiro com aulas de astrologia. Mas isso é passado. Esse jantar deles, essa ida à CIA, quem viu que não estava na agenda? Vocês acham mesmo que não estava na agenda? Foi só uma manobra por causa da imprensa e para surpreender a esquerda mundial. Mas isso só comprova o que a esquerda tem falado. E o que é que a esquerda tem dito? Que o Moro sempre teve aquele poder de primeira instância por causa da CIA. Que o Deltan Dallagnol, que é batista evangélico de uma igreja que era próximo da minha casa em Curitiba, e que logo logo vai ser procurador-geral da República no lugar da Raquel Dodge,
também é outro agente da CIA, embora seja um homem correto, honesto, de bons valores, como todos são do judaísmo cristão. É ou não é? O problema não é eles. Muitas vezes eles são pessoas de boa fé, mas são peças nesse jogo grande da vida, o crivo chamado xadrez, do show de Truman, da tesoura. O problema é que se você assistir aquele vídeo, que desde o início desse vídeo de hoje, sabedoria, eu estou iniciando e pedindo a vocês, assistam o vídeo que foi excluído. Vocês podem colocar o link novamente? Assistam o vídeo que foi excluído. Se você não assistir aquele vídeo, ou o meu outro vídeo, quem pode colocar aí o link também de A História das Tesouras. Se você não assistir a História das Tesouras e entender que tudo começou com judeus e árabes e toda a direita e esquerda do mundo é judeus e árabes brigando, e se você não entender aquele meu outro vídeo que foi excluído, onde eu falo sobre as grandes frases dos protocolos do sábio de Sião, que a esquerda é uma farsa, a esquerda foi criada pelos judeus para o quê? Olha aqui, vamos chegar aqui agora. Alguns evangélicos principais da bancada já pensam em se afastar do governo Bolsonaro por não terem tido a resposta à sua ambição diabólica por cargos e influência. Quem está sabendo que a bancada evangélica está pensando em emitir uma nota para se afastar do Bolsonaro porque não receberam poder? Se isto acontecer em certas alas gospels ou gospels, que não tem plural, mas vamos lá, saibam, vem aí o que nós vaticinamos no encontro de outubro em Brasília. Quem foi comigo em Brasília? O gospelão. Olha só o que o Malafaia publicou agora há pouco. Olha aí. O Malafaia publicou agora há pouco essas frases que vocês estão vendo agora aí, ó. Vamos ler juntos? O que o presidente Bolsonaro falou diversas vezes: se 80% dos evangélicos me apoiarem, eu vou ser eleito presidente. Foi o que aconteceu, 80% dos evangélicos apoiaram graças a mim, Malafaia. Vem agora seu filho, aprendiz de político, dizer que Olavo de Carvalho é o maior responsável pela vitória do pai. Simplesmente ridículo. Aí postou novamente no Twitter: Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro, eu fui um dos principais apoiadores do seu pai na campanha. Continuo apoiando e peço a Deus que ele faça um grande governo em prol do povo brasileiro. Você, como político, tem muito que aprender. Para começar, aprenda a respeitar aliados evangélicos, gospel, pastores, bancada evangélica e deixe de bajular guru. Olavo de Carvalho, Silas Malafaia, com ciúmes que o poder está nas mãos do guru Olavo de Carvalho e que ele não foi convidado e que o Magno Malta foi deixado para trás, embora sua secretária, a pastora Damares, foi escolhida como ministra das mulheres, das minorias. Quem está enxergando como sábio que vem aí o gospelão? E se continuarem apoiando, olha o tempo que eles estavam fazendo campanha juntos aí, olha o pastor Cláudio Duarte, quem lembra? Pastor Silas Malafaia, olha aí, olha o que vai dar isso. E se continuarem apoiando o governo e receberem o poder que ambicionam, também vem aí o gospelão. É muito poder para eles. Estão todos do mesmo lado e estão se matando. Nós vimos no vídeo Sabedoria, o vídeo proibido, excluído pelas redes sociais graças às denúncias dos judeus, chamado A que eu desmascara, professor Olavo de Carvalho, que Marx e a esquerda é a grande arma dos judeus para dominar a tesoura. Por quê? Mas que loucura é essa? Eu vou parar de assistir esse homem? Quem é esse Aquel para dizer que a direita que criou a esquerda? Mas que loucura! Você é doido! Toda a verdade sempre é loucura. Escreva aí, a verdade é o óbvio. A verdade sempre é loucura. Porque a verdade está sempre no teu nariz. E aí você diz, não é possível que esteja no meu nariz. Ela não pode estar tão perto, tão óbvio. Sabe o que é que os judeus sempre souberam? Se de cada 2 seres humanos, um é Caim e outro é Abel, um é Isaac e outro é Ismael, um é Jacó e outro é Esaú, quem está entendendo?
Os judeus sabem que precisam dos progressistas. Antes mesmo de existir Fora de São Paulo, comunista, socialista, esses nomes todos que você conhece hoje, PSOL, PCdoB, PT, lá nos Estados Unidos, democratas, muito antes disso existir, sempre existiram dois homens nascendo, um liberal, escreva aí, um liberal e um conservador. Escreva assim, ó, desde que o mundo é mundo, um nasce conservador e um nasce liberal. Isso não tem nada a ver com PT, não tem nada a ver com democratas, não tem nada. Isso é desde que o mundo é mundo. Isso é DNA, é Deus que fez assim. Um nasce liberal progressista e o outro nasce conservador. Aí o judeu pensa assim, como é que eu vou ter 50% de apoio? Como é que nós vamos reinar e implementar o reino da Torá, do Tanar, de Jeová, do nosso Messias no mundo, comandando só 50% dos homens? Não dá. Para comandar o mundo tem que está escrito lá no livro Protocolo dos Sábios de Sião, que eu mostrei para vocês em mais de 50 outros livros, lá no vídeo excluído, proibido. Tem que dominar a esquerda. Por isso que foi criado o lado da sexta da tesoura, para dominar você que é progressista, minha querida feminista, você que nasceu e tem um amor pelas minorias, pela comunidade LGBT, ou você que tem um amor pelo progresso, uma visão libertária ou de centro-esquerda, você que é mais centralizada, mais temperada politicamente, ou você que é mesmo liberal, você que se preocupa com a causa social, com os pobres, você que tem raiva dos banqueiros, dos bancos, tem misericórdia dos oprimidos e acha que a culpa toda está no Wall Street. Você nasceu assim. Isso não tem nenhuma relação com o PT, isso não tem relação com o PCdoB, isso não tem relação com o partido, isso não tem a ver com o Lula que está preso, isso não tem nada, nenhuma relação com Marx, que é um judeu alemão. É porque um nasce progressista e um nasce conservador. Você pode escrever isso? Um nasce conservador, outro nasce progressista. Então como é que eu vou dominar o mundo? Eu preciso dominar aqueles que nascem com visão progressista. E como é que se domina uma pessoa progressista? Dando festa para ela. Escreva aí a dualidade. Escreva aí a dualidade. Escreva aí. Coloca assim, ó. Michael Lucas, o dono do Facebook, também é metade ateu, metade judeu. Vai entender, né? Isso, queridos, é que vocês precisam entender as coisas. Os judeus... tem muita coisa, não vou nem falar agora. É muita coisa. É muita coisa. Mas só nos assista sem preconceito, você que chegou aqui. Sem preconceito. Rasputin. Silas Malafaia, Steve Bannon. Amanhã eu encontro o Trump, não importa se você está vendo depois. Escute com atenção. Escreva assim: para dominar os que nascem com uma consciência predeterminada, predisposta ao liberalismo, só tem um jeito: circo e pão. Escreva aí dualidade: circo e pão. Tem que dar entretenimento. Sim ou não? Sexo, drogas, esportes. Tem que entreter você com outra tesoura. Onde tiver o esporte, ali está uma tesoura, o azul e o vermelho. E aí você fica entretido. E esse é o show de Truman. Quem entendeu? Circo e pão. É ou não é? Aí pronto. Tá, mas os judeus estão me enganando no mundo e estão dominando tudo, até os islâmicos? Sim, queridos. Se você conhecer a história que nós ensinamos aqui nos vídeos anteriores, é que eu não posso ficar ensinando isso todo dia. Você tem que assistir e se esforçar.
Mas o que é que ele vai fazer conosco? Nós que nascemos com um espírito progressista. Quem lembra o que eles vão fazer? Vocês serão descartados. Quando? Quando o Messias chegar. A maioria das vítimas de Hitler eram judeus que eram predominantemente marxistas. Quem sabia disso? Você sabia que Hitler matou judeus de esquerda? E até hoje os judeus que se identificam predominantemente com marxistas geralmente identificam Hitler como um direitista antimarxista. Veja os livros que Olavo já escreveu, que provam quem ele realmente é e para quem ele trabalha e o que ele pensa. Ele escreveu em 1980, Imagem do Homem na Astrologia. Ele escreveu A Crise da Mãe Agnes ou a Confusão entre a Espiritualidade e o Psiquismo, em 83. Questões de Simbolismo Astrológico, em 83. Astros e Símbolos, em 85. Até aqui nenhum problema. Algum problema? Nenhum problema. É o que eu ensino isso. Mas sem misticismo. Nesse tempo ele era místico, mas ele era. Astrologia e Religião, 1986. Mas peraí, aqui começou a complicar. Olha o livro que Olavo de Carvalho escreveu. Uma Nova Era e uma Revolução Cultural, 1994. Uma nova era. Sabe por que eu estou colocando isso aqui? Porque na internet o que mais tem é rabino, pastor e católico. Os fundamentalistas, não aqueles respeitosos que são a maioria, me chamando de satanista, porque desconhecem o que eu ensino, é ou não é? Ex é o quê? Seita herética, seita terrível, Bíblia de satanista, canal maçônico. E olha aí, quem é que escreveu o livro A Nova Era? Não fui eu. Sou eu satanista? Diz pra mim. Vai assistir meus vídeos e ver se tem satanismo lá, homem, mulher. Ele também traduziu para o português a Metafísica Oriental do René em 1981. E ele sabe quem era o senhor René Guénon? Era um defensor da nova era e do esoterismo islâmico. Ele também era adepto do neoplatonismo, assim como Olavo de Carvalho é. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, Olavo mudou seu foco para o ativismo antimarxista. Então aqui houve uma metanoia ideológica. É normal, é natural que um homem mude seus pensamentos, que ele evolua. Mas será que ele evoluiu? Escreva aí, eu preferia o Olavo místico e astrólogo a um Olavo direitista, ativista, antimarxista. Seu discurso antimarxista, pró-vida e anti-homossexualista acabou atraindo muitos católicos de direita e protestantes. Do islamismo da sua família e de seus estudos para o judaísmo sionista. Do islamismo para o judaísmo sionista. Chamou Lutero e Calvino de dois filhos da P. Não posso falar. Mas você sabe. E aí tem coisa pior aqui que eu nem coloquei. Não precisa. Sabe por quê? Porque Lutero falava a verdade sobre os judeus. Lutero pode ter enésimos erros, mas ele falava a verdade sobre os judeus. Em sua última entrevista à BBC intitulada Olavo de Carvalho elogia Suplicy, diz que trabalharia com Satanás pelo Brasil. Hein, Renata Alves? Trabalharia com Satanás pelo Brasil. Por que ele falou isso? Se referindo à esquerda. Como necessária para trabalhar, na verdade, para usar a esquerda, usar Caim, usar o Islã para suas reais motivações dos judeus no mundo.
Olavo de Carvalho disse algumas frases que vão contra o que a maioria pensa sobre ele. Você quer ver uma coisa? Abre aspas. Liberdade de opinião é o último refúgio dos idiotas. Abre aspas. Eu me ajoelho diante do padre para receber a comunhão, mas se depois da missa eu achar necessário dizer a ele, F, leia aí, não vou ler, eu faria com toda a tranquilidade. E ele fala mais coisas pesadíssimas sobre Jesus que eu não posso falar aqui. Se eu tivesse um órgão sexual feminino, ele fala outra palavra que eu não posso falar, eu iria chantagear sexualmente todos os congressistas e destruir toda a classe política. O Papa Francisco deve ser expulso com os pés do trono de Pedro, o mais rápido possível. Eu já falei, eles vão derrubar esse Papa e vão colocar um Papa de direita lá. A Igreja Católica nasceu oferecendo mártires, a Igreja Protestante nasceu matando. Olha você evangélico aí que defende o Olavo. Cadê os evangélicos? Até o Malafaia está contra ele, hein? Vocês têm que se decidir nessa ambição de vocês pelo poder aí, já que vocês pensam que o reino é aqui. Tanto os judeus quanto os cristãos enganados pelo mal, de Mateus 4, Lucas 4. Tudo isto te darei e vocês estão ajoelhados adorando. Abre aspas. Herodes salvou muitas almas. Olha só o que o Olavo diz. Ele matou criancinhas antes que elas pudessem pecar. Ele tem que se decidir se ele é pró-aborto ou não. Se ele é de esquerda ou de direita. Que incoerência. Os evangélicos são estúpidos, escutam com tanta ingenuidade aos ministros semiletrados, viciados, ladrões e prostitutas. E continue, eu não posso falar o resto. Não tem coerência. Ele acaba de ir contra os militares, contra Mourão, e dizer que Bolsonaro governa mal. Quem viu a entrevista dele nos Estados Unidos dizendo que os primeiros 3 meses do governo Bolsonaro foi o pior governo da história? E que se continuar assim vai cair em 6 meses. De duas uma. Ou ele fala demais e é desequilibrado assim como fuma desequilibradamente. E aí é uma questão de equilíbrio. Falta conhecer o Cristo original. Ou ele tem informações privilegiadas das sociedades de poder a qual ele pertence há muito tempo. E é um agente deles. E ele sabe das coisas. Ele só está vaticinando o que é falado em reuniões secretas. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês pensam sobre? E a primeira, ele fala demais e é desequilibrado? Ou realmente ele tem informações privilegiadas? O fato é, eu só preciso alertar você cristão, você que se diz seguidor de Cristo. A verdade é um caminho estreito, é por uma porta chamada Dalat, que é Christus. E é um caminho estreito. E sabe por que é estreito? Quem lembra a revelação? É estreito porque é na contramão da multidão que faz o caminho largo. As paredes não são físicas, as paredes são de carne. Porque você está indo na contramão da multidão. Você está indo na contramão. Como Truman. Esta é a dualidade da vida, mentira e verdade. Ilusão e verdade. Qual caminho você quer seguir? Deus criou o mundo num cosmos metafísico tão excelente, numa matemática, num logaritmo que funciona da seguinte forma. A verdade é o óbvio e a verdade é loucura. Por isso que ninguém quer a verdade. Porque todos estão preocupados com o seu ego.
Se você que está me ouvindo agora ainda se preocupa sobre o que as pessoas pensam sobre você, o que elas acham de você, o que elas vão dizer sobre você, você não pode ser cristão. Porque ser cristão é renunciar o seu ego. Deixar de viver o que o mundo quer, o pão e o circo, para ser um Cristo na terra, em sua região, para os seus próximos, por onde você passar em seu tempo. Essa é a proposta que chamamos crivo para essa audiência altíssima que veio aqui me ouvir. Você que está me ouvindo pela primeira vez. Nós amamos vocês. Quem vos fala aqui é Áquil, um jovem que parece arrogante. Mas se você me conhecer, eu só pareço. Eu só tenho uma missão, falar a verdade, doa quem doer. Mas que verdade, se tudo é relativo? Cristo. Cristo, que é o mesmo significado de ex. Boa noite. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo. E se você quer